Bom dia, a paz do Senhor Jesus, para quem já está entrando aí na nossa transmissão. Vamos hoje fazer então uma manhã de oração, né, pela saúde emocional, nesse momento de coronavírus, né, nesse momento de crise mundial, internacional. Nós estamos todas as manhãs, nós temos nos reunido, né, e temos então nessa semana o nosso objetivo é estar orando pela saúde emocional, né, pela saúde emocional das pessoas que estão envolvidas nesse processo e pela nossa própria saúde emocional, né? Muito bem, então sejam bem-vindos aí os irmãos que já estão entrando, né? Aqui no Instagram já temos aqui o Solon, o irmão Valdir, a Lucinéia Trúbio, seja bem-vinda, né? Hoje eu estou fazendo aqui uma experiência. Eu estou transmitindo também hoje pela minha página, né? Então, eu estou aqui no... Três câmeras, quer dizer. 3 câmeras. A gente está aqui no meu perfil pessoal aqui no Facebook, estamos no Instagram, né? No meu perfil no Instagram, e também estou aqui na minha página do Facebook hoje, tá? Então, quem está chegando aí, seja bem-vindo, fique conosco, tá? Nós vamos ter aqui um momento de louvor, nós vamos ter um momento de meditação na Palavra de Deus. A gente vai continuar falando o que nós falamos ontem, né? Nós começamos a falar sobre a questão da ansiedade. Então, vamos abrir aqui a Palavra de Deus, vamos ver o que a Palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso e vamos orar juntos, tá bom? Então, é isso daí. Olha, vamos lá. Pastor Eliseu, lá de Santa Catarina, a Valquíria está aqui com a gente já, Valquíria Menezes. Que legal, Valquíria, ter você conosco. Oi, Valquíria. A Marlene Coelho, o Marcos e a Márcia estão aqui. Marli Alencar, a irmã Regina Fonseca. Amém, Regina? Deus abençoe. Amém. A irmã Iraci Freitas também está com a gente. A irmã Iraci, se não me engano, é lá do Avivamento, lá de Jaçanã, não é isso? A irmã Iraci, acho que é ela. O Reginaldo Patrício, a Rai, Danilo, né? A Francisca, né? Eu já descobri aqui quem que é a Vanduila. A Vanduila é a Francisca, que é amiga da irmã Lourdes, né? Que está com a gente, está acompanhando a gente já há vários dias, né? Nas nossas transmissões, né? Entrou aqui o estúdio W.O. Hair também, que eu acredito que é o Orlando, né? Inclusive hoje nós vamos estar orando pelo Diogo. Amém. Nessa manhã, em nome de Jesus, né? A Aida já está aqui com a gente também, o Luciano, né? Bom dia, Aida, Deus abençoe vocês, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, à medida que o pessoal vai chegando aí na nossa transmissão, eu vou pedindo para você ir compartilhando, tá? Vai compartilhando aí. Irmã Sandra Rodrigues já está com a gente, meus pais já estão com a gente, irmã Beth Gonçalves já está com a gente aqui. Amém. Também, né? Glória a Deus, né? Amém. O Paulo Guedes, Paulo Guedes aqui, que eu brinquei ontem, né? Que não é o ministro da Economia, é o meu tio, porque o nosso sobrenome é Guedes, né? Então tem um tio que chama Paulo Guedes, né? Fiquei sabendo que ele está assistindo junto com a minha avó, né? Marinha. Minha avó Maria tem 98 anos, irmãos. Olha que bênção. Tá lá com o meu tio Paulo assistindo, né? Bom dia, avó Maria. A irmã Sônia Coluquian, Luiz Henrique, Edilene. Irmã Lourdes, Edilene, mais conhecida como Dili, está com a gente também já nessa manhã. Glória a Deus. Amém, amém, gente? Amém, graças Jesus. A Deus, né? Vamos começar então adorando ao Senhor nessa manhã com um cântico, amém? Se você puder, então, como eu estava falando, compartilhe esse vídeo e marca alguém aí, tá? Nós vamos falar sobre ansiedade, vamos orar por isso, né? A gente está vivendo esse tempo aí em que
as pessoas, né, estão em quarentena, né, e às vezes esse processo tem deixado muita gente, né, ansioso, preocupado, inquieto, né? Então, nós queremos orar por isso, Amém. tá? Irmã Maria Pinto, lá de Cabo Verde, está sendo fiel, hein, irmã Maria Pinto? Glória a Deus pela sua vida. Chama o povo aí de Cabo Verde para assistir essas transmissões aí, irmã Maria Pinto. Compartilha aí pro pessoal de Cabo Verde aí assistir conosco, amém? Glória a Deus. Então, eu vou passar aqui para minha esposa, ela vai cantar um louvor conosco nesta manhã, amém? Amém. Nós louvamos ao Senhor por mais esta manhã e nós vamos cantar nesta manhã sobre a fidelidade do Senhor, amém? Então cante comigo. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas, No céu Ajuda aí, pastor. a brilhar. tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Glória a Graças a Deus. Amém. Amém. Deixa eu ajeitar aqui Aquela água pra mim que as nossas
nossas câmeras aqui. Pedi para Simone ficar mais pertinho aqui, né? Pra gente ficar melhor enquadrado aqui. Glória a Deus, né? Amém. Glória a Deus. A Iranilda também já está com a gente aqui, agora Amém. Pela manhã. Nós vamos orar hoje, fazer uma oração especial aqui pelo Diogo, né? Amém. O esposo da Iranilda, que está internado. Também já entrou aqui com a gente aqui, olha, a minha prima Lilian, né? Gonçalves. Acordou, hein, Lilian? Glória a Deus. Meu irmão Renato Guedes também está com a gente. Olha aí, vamos ver quem mais aqui. Vamos dar um alô pro pessoal aqui. A Simone Faria, a Rose Silva, né? O Jurandir Silva, meu amigo Jurandir Silva, genro do pastor Cosme Ferreira da Silva. Bom dia. Presbítero Jurandir lá da igreja de Gopoúva, né? Adriano Lopes. Quem que é o Adriano Lopes aqui que está assistindo a gente? É o pastor lá de Cabo Verde? Será que é ele? Me diz aí se é você, pastor. A Zilda Brabo está conosco, a Denise Caires, Denise, o Edson, a Emira está com a gente. Bom dia para vocês. Amém? Glória a Deus, né? Por todos os irmãos. E aí, Simone, dormiu bem? Dormi, com certeza. Como é que foi sua segunda-feira? Foi tudo bem? Foi, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Né? Às vezes a gente fica meio assim, não é que é desanimado, mas assim, o fato de você ficar confinado, às vezes te bate assim um desânimo, mas estamos aí. Você não pode caminhar, você não pode sair, você não pode passear, né? Mas isso vai passar. Mas né? vai passar, né, gente? Em nome de Jesus. Só um período. O Adriano Lopes disse que sim. Então o Adriano Lopes que está com a gente é o pastor Adriano Lopes da Igreja Batista lá da cidade de Praia, em Cabo Verde, África. Olha que beleza, hein, pastor Adriano? Pastor Adriano recebeu a gente lá, quando eu estive lá, acho que faz mais de 4 anos que eu estive lá em Cabo Verde, né? E a gente esteve junto lá. Ele é o pastor da Igreja Batista, eu fiquei hospedado lá na igreja que ele pastoreia, né? E ele e o pastor Elton é brasileiro, o pastor Adriano é cabo-verdiano, né? E me acolheram lá, almocei lá na casa do pastor Adriano, né? Depois disso eu sei que ele já tem, não sei se é um filhinho ou uma filhinha, né? Que nasceu depois. Então, que legal, pastor Adriano. Fica com a gente aí, tá? Ó, o Elias Ferreira Lima também tá com a gente. O Elias, o irmão querido também, é muito amigo do meu pai, né? Foram criados juntos. A Fran Alencar, que é aqui da PIEC. Amém. Seja bem-vinda, Fran. Legal ter você com a gente aqui. A Lau Oliveira. Olha aí quanta gente, né? Amém. Legal, gente. Muito bom, tá? Muito bom. O Carlos Fernandes aqui na nossa página do Face está pedindo para mandar o endereço no Instagram. O endereço no Instagram é @Ronaldo Guedes Bezerra, tá? O meu Bezerra é com S, tá bom? @Ronaldo Guedes Bezerra, ok? Aqui, ó, deixa eu ver aqui. O pastor Adriano falou que são 2 filhas agora, olha aí. Falou que eu tenho que voltar de novo lá para Cabo Verde. E agora eu vou junto, hein? Tem esse detalhe. Amém. Gente, então, muito bem, nós vamos continuar, né? Nós vamos continuar falando o que a gente começou a falar ontem, né? Nós começamos a falar ontem sobre essa questão da ansiedade, né? Então eu li ontem 2 textos, a gente leu primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós, né? Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo: lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque ele está cuidando de vocês, ele tem cuidado de vocês, Amém. né? Ele está cuidando de vocês. Eu tenho certeza que você
sabe, né? Você tem consciência de que Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem cuidado da sua família. Amém? Amém. Então é isso. E depois nós lemos ontem o texto também de Filipenses 4, versículos 6 e 7, em que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, né? Por nada. Amém. Mas que as nossas ansiedades devem ser conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, né? Então é isso que nós temos feito aqui, nós vamos continuar fazendo essa semana. E aí depois ontem nós começamos a falar no texto de Mateus capítulo 6, tá? Então é para cá que nós vamos hoje. Se você está com a sua Bíblia aí, é Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, tá? Abra aí a sua Bíblia, se você tiver condições aí na sua casa. É bom acompanhar, né? Junto na Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí, né? E vai acompanhando conosco aí, Mateus capítulo 6, versículo 25, tá bom? Então nós começamos ontem a falar, né, sobre esse texto. Eu li o primeiro versículo só, aí depois aqui a minha esposa quis fazer umas contribuições, né? E a gente não concluiu, mas vamos caminhar um pouco mais. Também a gente não tem pressa, né? O importante é a gente estar junto, é nós estarmos em comunhão, né, irmãos? Mesmo que virtualmente, né? Quem acompanhou o culto domingo às 10 horas da manhã ouviu que a gente pregou, né? Que uma das maneiras de nós vencermos a falta de esperança, a desesperança, é a comunhão, né? É a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. E a gente louva a Deus, né, gente, pela tecnologia, né? Porque se fosse em outros tempos, como nós estaríamos em comunhão e juntos, né? Fortalecendo uns aos outros, se não fosse, né, essa questão que nós temos hoje, né, a questão da tecnologia. Então, graças a Deus por isso, né, a tecnologia, ela nos proporciona essa oportunidade da gente estar junto para fortalecer uns aos outros pela palavra de Deus, né. Amém. É isso aí. Então, graças a Deus, né? Porque hoje nós temos aí as redes sociais, né? Então, o importante, como eu estava dizendo, é a gente estar em comunhão, né? E é nós estarmos juntos para nós orarmos, e nós vamos aqui compartilhando a palavra de Deus nessa manhã, aos pouquinhos aqui, tá? Se não der para terminar hoje, a gente termina amanhã também, não tem problema. Vamos com calma. Então, gente, Mateus capítulo 6, versículo 25, tá? Diz assim, olha, o primeiro versículo. Então lembre-se que eu disse ontem que aqui são palavras do próprio Senhor Jesus, tá? Então o evangelista Mateus registrou aqui as palavras do próprio Senhor Jesus, né? No assim chamado Sermão da Montanha. Então a gente está no contexto aqui do Sermão da Montanha. Então Mateus 6,25 diz: por isso vos digo, Jesus dizendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Né? Então, ontem nós dissemos aqui que eu quero aqui, a partir desse texto aqui que nós estamos lendo, que vai do verso 25 até o 34, eu quero responder aqui, eu quero dar 8 respostas para a seguinte pergunta: por que nós não devemos andar ansiosos? Por quê? Nós não devemos andar ansiosos, né? Então nós falamos ontem a primeira resposta, que é o seguinte: nós não devemos andar ansiosos porque a vida e o corpo são mais valiosos do que o alimento e as vestes, tá? Até nós falamos, né? Nessa crise a gente fica muito preocupado às vezes com o alimento e com as vestes, né? Ou seja, com as coisas materiais. Mas a vida é mais importante. A vida e o corpo são mais importantes do que o alimento, do que as vestes, do que as coisas materiais, né? Como a gente falou ontem,
o que a gente precisa, com a graça de Deus, é sobreviver, né? É passar por essa crise. Ainda que a gente não tenha o luxo que nós tivemos em outros tempos, né? Ainda que a gente não possa consumir como consumimos em outros momentos, né? Ainda que você não compre roupas novas, ainda que você compre as coisas mais básicas para a sua sobrevivência, né? De repente se avizinha aí uma crise econômica também. Então, o importante não é você consumir, o importante é você sobreviver. E você tem que ter em mente isso, tá? Que a vida é mais importante do que o alimento e as vestes, né? O seu corpo é mais importante do que as coisas materiais, tá certo? Por isso é que você não deve ficar ansioso, né? Ontem a gente falou bastante sobre isso aqui, não vou repetir tudo novamente. Depois quem quiser, assista a nossa transmissão de ontem, tá aí no nosso perfil pessoal no Facebook, ok? Mas vamos seguir aqui. O verso 26 diz assim, aí Jesus diz o seguinte, olha, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Né? Então veja, Jesus aqui, ele usa duas ilustrações para mostrar como ele cuida de nós. Tá? A primeira ilustração que ele usa é as aves. Né? Ele está falando, olha, não andem ansiosos por nada, por coisa alguma. Né? Não andem ansiosos. E aí, para ilustrar isso, Jesus fala assim, observem as aves dos céus. Olha para as aves. Para um pouquinho, medita um pouquinho nas aves. As aves não semeiam. Você já viu alguma ave plantando, né, fazendo uma plantação, arando a terra e colocando a semente, e aguando, e adubando, esperando crescer? Você já viu uma ave fazer isso? Não, né? Então, Jesus está falando, as aves não semeiam, não colhem, né? Você nunca viu uma ave colhendo nada, né? Uma ave não ajunta em celeiros, né? Contudo, Jesus disse, vosso Pai Celeste as sustenta. Quem é que sustenta as aves dos céus? Jesus está falando. É Deus. É o Pai Celeste que as sustenta. E aí Jesus pergunta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Quer dizer, é como se Jesus estivesse dizendo, se o Pai Celeste tem sustentado as aves, e vocês têm muito mais valor do que as aves, muito maior valor do que as aves, será que o Pai Celeste não vai sustentar vocês também? Né? Se o Pai Celeste tem cuidado das aves, que não trabalham, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, se ele tem cuidado das aves, ele não vai cuidar de vocês também? Né? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo aqui para nós. Então, por que nós não devemos andar ansiosos, irmãos? A segunda resposta aqui é porque o nosso sustento e a nossa provisão procedem do Pai Celeste. Né? Claro que nós temos que trabalhar, nós temos que produzir, nós temos que tentar, né, enfim, fazer aquilo que nos cabe fazer, mas em última instância, a nossa provisão vem de Deus, né? O nosso sustento vem de Deus. Então, nós temos que confiar, né, gente? A palavra do momento é confiar, é confiança. Nós temos que confiar em Deus. Né? Veja, a segunda ilustração que Jesus usa aqui está no versículo 28 agora. Olha, quem tiver com a Bíblia aberta, acompanha aí, versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Né? Olha aí, sempre a questão material, né, que muitas vezes nos preocupa muito. É né? o grande problema, O que nos deixa muitas vezes ansioso é a questão material, né? Ai, meu Deus, como é que vai ser? Né? Será que vai faltar alguma coisa para mim, para os meus filhos, né? Para minha esposa, para meu marido, para o meu cônjuge, né?
Então olha só, Jesus falou assim no verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, né? Então veja, Jesus deu o exemplo das aves, agora ele dá o exemplo dos lírios do campo, né? Os lírios do campo, ele fala aqui, considerai, observem, pensem nos lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. O que quer dizer isso? Você nunca viu um lírio do campo trabalhando e você nunca viu um lírio do campo costurando, né? Fazendo uma roupa para si mesmo. Você nunca viu um lírio do campo fiando, né? Ou seja, costurando. E Jesus diz no verso 29, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Né? Nem o rei Salomão, que foi o rei que experimentou a maior glória, né, dentre os reis de Israel, Salomão foi aquele que experimentou o reino mais próspero. Jesus falou, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. E aí no verso 30 Jesus fala, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Né? Então Jesus está falando, olha, se o Pai cuida do lírio do campo, que hoje está aí e amanhã já não existe mais, o lírio do campo morre muito mais rápido do que um ser humano, né? Se Deus cuida do lírio do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, não é? Então, se Deus cuida dos lírios do campo, quanto mais não cuidará de nós? E aí até Jesus fala, homens de pequena fé, né? Porque muitas vezes é isso, né, irmãos? É aquilo que eu falei ontem, e vou falar hoje daqui a pouco novamente. A ansiedade é o pecado da falta de fé no caráter fiel de Deus. Né? Uma vez eu ouvi essa definição, achei interessante, né? Que a ansiedade é o pecado da falta de confiança na fidelidade de Deus, no caráter fiel de Deus. Então, por isso que ele diz aqui, você vê que a ansiedade é uma questão de fé, né? Tanto que ele fala aqui, ó, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Né? Então, muitas vezes o nosso problema é isso, é que nós somos pessoas de pequena fé, né? Uma fé pequena. Infelizmente, a gente não confia, a gente não descansa em Deus como a gente deveria confiar, como a gente deveria descansar. Né? Então, veja, Jesus aqui ele dá dois exemplos, das aves e dos lírios do campo, para mostrar que quem sustenta as aves e os lírios dos campos é o Pai. Né? E diz aqui que nós somos muito mais preciosos aos olhos de Deus do que as aves e do que os lírios dos campos. Né? A criação de Deus é maravilhosa. Né? As aves a gente admira, né? Os lírios. Tudo que Deus fez é muito bonito, mas nada disso que Deus fez foi criado à imagem e semelhança de Deus. Apenas o ser humano, a Bíblia diz que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós somos mais valiosos, mais importantes aos olhos de Deus, né, do que as aves, do que os lírios dos campos. Né? O ser humano é a coroa da criação de Deus. Né? Foi a última coisa que Deus criou, e fez a sua imagem e semelhança. Então, se Deus cuida das aves, se Deus cuida dos lírios do campo, Ele não vai cuidar de mim, de você? É isso que Jesus está falando. Né? É essa pergunta que Ele está fazendo. Se Deus está cuidando das aves e dos lírios do campo, você acha que Ele vai deixar de cuidar de você? Né? Que tem muito mais valor diante de Deus, que foi feito a sua imagem e semelhança, né? Então aqui o texto nos desafia, né, irmãos, a nós termos fé, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Agora o versículo 27, olha só esse versículo 27. Eu pulei o verso 27 aí de propósito,
Mas agora voltando um pouquinho para o verso 27. Jesus diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de vocês, por estar ansioso, por andar ansioso, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui é como se Jesus estivesse dizendo: qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um dia à sua existência? Uma hora? Você acha que a sua ansiedade vai fazer com que você viva um dia a mais? Não vai, né? Muito pelo contrário, né? Eu costumo dizer que se a gente viver ansioso, a nossa ansiedade pode diminuir o tempo. Deu uma travadinha aqui no Face. Então, a nossa ansiedade, ela pode muito bem, infelizmente, diminuir o tempo da nossa existência, mas não aumentar. As mulheres. Mulheres, cuidado, hein? A ansiedade envelhece. Tem mais esse agravante, né? Que Jesus não falou aqui na palavra, mas que também é verdade, né? Vamos lá. Seguindo aqui. Então, por que não devemos andar ansiosos? Porque a nossa ansiedade não pode acrescentar nenhum dia à nossa existência, né? O fato de você ficar ansioso não vai fazer com que você viva mais. Pelo contrário, pode até fazer com que você viva menos, né? Então, é isso. Vamos lá, seguindo aqui. Versículo 30. Bom, eu já falei, isso aqui eu já falei, né? O quarto ponto, né? Por que não devemos andar ansiosos? Porque a ansiedade é sinal de falta de fé na fidelidade de Deus, né? Então, já falei isso aqui. A ansiedade é sinal de falta de fé, tá? Vamos seguir. Agora o verso 31, né? Então nós já lemos do 25 ao 30. Vamos ler o 31 agora. Portanto, né, diante de tudo que Jesus já falou aqui nesse texto, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, né? Então, olha só, por que não devemos andar ansiosos? Porque a ansiedade gera inquietação e preocupação, né? Por isso que Jesus falou aqui: portanto, não vos inquieteis. Não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas eu quero destacar essa palavra aqui: inquietação, né? Então, portanto, não vos inquieteis, tá? Diante de tudo que Jesus falou aqui, que a vida e o corpo são mais importantes do que a veste, do que os alimentos, que o nosso Pai é quem nos sustenta, assim como sustenta as aves e os lírios do campo, que a nossa ansiedade não pode acrescentar nenhum dia à nossa existência, né? Que a nossa ansiedade é um sinal de falta de fé na fidelidade de Deus. Então, diante de tudo isso, Jesus fala aqui: portanto, não vos inquieteis. Diante de tudo que eu acabei de dizer para vocês, não fiquem inquietos, né? Não fiquem preocupados, tá? Porque a ansiedade, ela termina gerando isso, gente. E a gente fica inquieto, a gente fica preocupado, né? Então, uma dica, né, que eu vou dar para vocês aqui, pelo menos no meu caso aqui nesses dias, né? Não vou dizer que eu não tenho saído de casa, porque às vezes a gente precisa sair, né, para resolver uma coisa ou outra. Estou tentando tomar todos os cuidados, né? Ontem eu tive que sair para resolver algumas coisas, em banco, posto de saúde, né? Enfim, tive que fazer algumas coisas, então botei minha máscara, né? Álcool em gel, né? A Simone até reclama comigo que eu passo álcool em gel toda hora, mas é assim, né? A gente tem que tomar os nossos cuidados, tá certo? Mas, enfim, uma coisa que tem me ajudado é estar em atividade, né? Estou tentando estar sempre com a minha cabeça ocupada, né, gente? Isso é uma coisa importante. Tente ficar com a sua cabeça ocupada em algo, né? Não fique desocupado, tá certo? É uma das coisas que a gente sempre lê nos livros, né? Que a nossa mente, ela não pode ser
uma lata de lixo, né? Então você tem que tomar cuidado com o que você vê, você assiste. Às vezes, né, esses dias mesmo eu estava conversando com algumas vizinhas, elas estavam bem ansiosas porque elas passam o dia inteiro assistindo jornal, procurando informação nas redes sociais. E você percebe que essas coisas, elas são negativas demais. Então, isso, quanto mais coisas negativas você introduzir para dentro de si, mais você vai ficar preocupado, mais você vai ficar ansioso, sabe, com toda a situação, né? Então, eu sempre, assim, busco... ao invés de ficar assistindo noticiário, ao invés de ficar olhando demais as redes sociais, porque você fica nervoso, porque é tanta notícia, é tanta coisa, né? Às vezes só a gente não sabe nem o que acreditar, distinguir de uma coisa de outra, porque cada um fala uma coisa, é muita informação, e você começa a alimentar aquela coisa, começa a te dar um nervoso, sabe, uma impaciência, uma inquietação. E aí você acaba trazendo aquela coisa negativa para dentro de si. Isso daí que a Simone está falando, gente, é aquela questão que a Bíblia diz também, né? Que a fé... Como que a fé vem? Como que diz a Bíblia? Pelo a fé ouvir a palavra de Deus. Vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, né? Então, quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra, isso gera fé. Ao mesmo tempo, quando você ouve, fica ouvindo só outras coisas, isso não vai gerar fé, né? É o efeito contrário, tá certo? É o efeito contrário. A Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso maior exemplo, né? Então, eu estou lendo até um livro que fala sobre os 7 estágios da tentação. E ele fala que Jesus, o segredo na vida de Jesus, que Jesus tinha, assim, vamos dizer, uma vida equilibrada, uma vida... Porque Jesus passou por muitos focos de tensões como nós passamos. Muito mais até. Muito mais até, porque ele teve uma grande perseguição no seu ministério. Mas uma das coisas que o escritor fala é que Jesus, ele buscava muito a presença do Pai. Então, Jesus, você pode ver em todos os evangelhos que Jesus, ele estava sempre nos montes, ele estava sozinho em oração, ele se retirava alguns dias para orar. Então, o editor, ele fala, o escritor, ele diz que o segredo na vida de Jesus era a comunhão intensa que ele tinha com o Pai. Então, ele tinha uma vida, ele diz que ele tinha uma vida disciplinada de oração, de conhecimento, né, que ele lia as escrituras, vamos dizer, a palavra, ele buscava Deus constantemente. Então ele tinha uma vida com Deus, irmãos. Então o segredo de uma vida espiritual, uma vida emocional equilibrada, de fato você estar na presença de Deus, buscar, porque quanto mais você se alimenta da palavra, quanto mais você lê bons livros, você está em comunhão com Deus, mais força você tem para equilibrar as suas emoções. Então, se você está o dia inteiro assistindo noticiários, você fica olhando essas coisas, você vai se alimentar negativamente das coisas. Então, você vai ficar mais ansioso, mais preocupado. Então, o segredo, né, que nós temos que aprender com Jesus é realmente buscar essa comunhão e não deixar a sua mente se tornar uma lata de lixo, né? Por quê? Porque quanto mais você deixar, mais você vai acarretar sobre si a ansiedade. É verdade. Então, e pra gente, como eu estava falando, né? É importante você estar em atividade, né? Você não ficar ocioso, tá certo? Então, é isso que eu estava dizendo, né? Igual ontem eu precisei resolver várias coisas, né? Enfim. E assim, durante todo o dia, a gente, por exemplo, a gente já começa, né? A gente já acorda com esse foco agora que nós temos, que é de estar junto com vocês, né? Nessa live aqui. Então a gente já levanta, já começa a se preparar para esse momento, né? Às vezes até relendo aqui a palavra e se preparando, né?
e já toma um café antes, tal, a gente já está se preparando. Agora a gente está junto aqui, né? Daqui a pouco, terminou essa transmissão aqui, eu já vou acordar o meu filho, o Gustavo, né? Porque eu estou fazendo tipo aqui um homeschooling, né? Que fala com ele, né? Então eu estou pegando ele firme aqui, né? Estudando com ele, né? Eu passo aqui algumas tarefas para ele. E enquanto ele está fazendo aqui, eu vou lá para o meu quarto, vou ler um pouco, vou ler mais um pouco. Eu gosto muito de ler, então estou aproveitando para estudar vários assuntos que eu quero estudar. E assim vai, né, gente? Aí venho aqui, coordeno as atividades do Gustavo, enfim, a gente vai, né? Assim vamos passando o nosso dia, fazendo as coisas, tendo um foco. Ficando em atividade para você não ficar parado, porque aí a sua mente começa, né, a ficar, se você fica ocioso, só fala sobre esse assunto, isso vai te trazer, vai acarretar ansiedade. E procurar, né, pastor, não deixar também, irmãos, a gente tá num período assim que a gente tá em confinamento, então a gente tem que tomar muito cuidado de não ficar, né, não deixar o nosso dia passar assim, sabe? Sem propósito, né? Porque muitas pessoas fazem isso. Então, ó, vai dormir 4 da manhã, 3 da manhã, acorda meio-dia, atrasa o almoço, almoça 4, 5 horas da tarde. Fica tudo desregulado. Né? Não, tudo então, a gente precisa ter uma disciplina. Tudo isso faz parte. Você pensa que todas são coisas tão... Acho que é bobeira isso. Mas são coisas que mexem com as nossas emoções. São coisas que, né, porque nós não podemos viver uma vida atropelada, né, um dia atropelado. Então, são coisas que são pequenas, mas são coisas importantes que você tem que ter uma disciplina diária, né, levantar mais cedo, tá aqui com a gente, né, nesse momento, depois faça o seu almoço, tenha um período da tarde, um pouquinho de descanso, depois você lê um pouco, você, sabe, então buscar ter, assim, o seu dia de uma forma mais disciplinada também, isso é importante para uma vida emocional equilibrada. Com certeza, é isso aí. Então, a gente viu aqui, vamos concluir aqui. A ansiedade, então, gera inquietação, né? Gera preocupação. A gente se ocupar previamente, eu falei isso ontem, né? Com aquilo que às vezes nem vai acontecer, a gente já está preocupado, tá? E, vamos lá, verso 32, já estamos quase acabando aqui. Jesus fala assim, porque os gentios, né, no caso aqui, é como se fossem os incrédulos, aqueles que não creem em Deus. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Né? Os gentios é que procuram todas essas coisas, que ficam preocupados com as coisas, né, materiais e tal. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Né? Olha aqui, vosso Pai Celeste sabe, Ele sabe que necessitais de todas elas. Quer dizer, por que você não deve andar ansioso? Porque Deus sabe exatamente o que nós precisamos. E Deus, Ele vai suprir, irmãos. Ele vai suprir o que nós precisamos, tá? Não o que nós queremos. Tá? Deus não vai suprir os seus caprichos, mas Ele vai suprir as suas necessidades. Isso você pode ter certeza. Ele sabe exatamente do que você precisa. Amém. Ele não vai te deixar desamparado. Né? Talvez você não vai ter os seus caprichos satisfeitos nessa fase, nesse momento de crise aí. Mas as suas necessidades você vai ter supridas, porque Deus vai suprir. Amém? E aí, vamos lá, seguindo aqui, para a gente terminar. Verso 33 agora. Esse texto aqui, ó, tem a ver com o que a minha esposa falou agora há pouco. Jesus disse assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, o que Jesus falou aqui? Em vez de vocês ficarem buscando, né, freneticamente as coisas materiais, invertam a ordem de prioridades. Busque em primeiro lugar o reino de Deus
e a justiça de Deus. E aí todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Então é isso que a Simone falou aqui, a gente buscar, né? A gente precisa ter tempo para Deus, para as coisas de Deus, né? Para as coisas espirituais. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não quer dizer que você não possa trabalhar, que você não possa produzir, que você não possa, né, ter, né, outras questões que você cuida, mas a nossa prioridade, irmãos, a prioridade do cristão é o reino de Deus e a justiça de Deus. E quando a gente coloca essa prioridade aqui, todas as outras coisas, né, todas estas coisas, vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar, né? O problema nosso, muitas vezes, é que a gente inverte a ordem de prioridade, né? A gente primeiro busca estas coisas e depois, se sobrar um tempinho ali, a gente vai buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? A gente inverte a ordem de prioridades. A ordem de prioridades é primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E aí Deus vai cuidar das demais coisas. Então, por que não devemos andar ansiosos? Porque quando buscamos o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar, todas as nossas necessidades serão supridas. E, para encerrar, se quiser já ir pegando o violão aí para preparar um louvor, verso 34. Portanto, é a conclusão, né, que Jesus traz aqui. Verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Você percebe que o problema da ansiedade está muito ligado com o futuro, né? A gente fica preocupado com o futuro, né? Então Jesus falou aqui, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois, olha que declaração surpreendente. Pois, o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Gente, Jesus aqui, ele não... Você vê que Jesus ele não fica romanceando. Ele não ilude ninguém aqui, né? Ele está dizendo aqui, né, que o amanhã trará os seus cuidados. Não pense que você não vai ter problemas no futuro. Você vai, eu também, todos nós vamos ter, né? Todos nós vamos ter. O amanhã trará os seus cuidados. Só que não adianta a gente viver lá no amanhã hoje. Hoje a gente tem que ver aqui no hoje, né? Tem gente que fica ansioso porque, ao invés de se concentrar no hoje, quer se concentrar no amanhã, né? Então, Jesus falou aqui, pode ter certeza que o amanhã vai trazer os seus cuidados, mas você não precisa se preocupar agora com isso, porque você nem sabe o que vai acontecer amanhã, tá certo? Então você não precisa ficar preocupado com isso, tá? O amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Se concentra no desafio de hoje. Aí quando chegar o amanhã, aí você vai se concentrar no desafio de amanhã, tá? Então, o que Jesus está ensinando aqui? Nós temos que aprender a viver um dia de cada vez. Por que você não deve andar ansioso? Porque nós temos que aprender a viver um dia de cada vez. Vamos nos concentrar no hoje. Aí, o amanhã vai trazer os seus cuidados. O amanhã vai trazer os seus desafios. Mas basta cada dia o seu mal. Vamos nos concentrar nos desafios de hoje. E aí, na semana que vem, a gente se concentra no desafio da semana que vem. No ano que vem, nós nos concentraremos, com a permissão de Deus, nos desafios do ano que vem. E assim sucessivamente. Tá certo? Então é isso, gente. Eu vou só resumindo aqui, né? Depois, quem quiser esse esboço aqui dessa mensagem, está lá no meu blog, tá? Eu tenho um blog, é o blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Você procura lá no Google, blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Por que não devemos andar ansiosos? Aí você vai encontrar, se você digitar no Google isso que eu estou te falando, blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, por que não devemos andar ansiosos? Você vai ter essa mensagem aqui esboçada lá para você. Então, por que não devemos? Porque a vida e o corpo são mais valiosos do que a veste e os alimentos. Porque o nosso sustento e provisão procedem do Pai. Porque a nossa ansiedade não pode acrescentar nem um dia à nossa existência.
Porque a ansiedade é sinal de falta de fé na fidelidade de Deus. Porque a ansiedade gera inquietação e preocupação. Porque Deus sabe exatamente do que nós precisamos, né? Porque quando buscamos o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar, todas as nossas necessidades serão supridas. E porque temos de aprender a viver um dia de cada vez. Por essas 8 razões, nós não devemos ficar ansiosos. Amém? Glória a Deus. Então vamos louvar mais um cântico. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Amém, gente. Vamos orar então nesse momento, amém? Eu pus aqui para transmitir hoje na minha página lá do Face também, mas parou aqui, eu não sei se foi problema do celular ou se tem um tempo também, né? Porque o Instagram eu sei que é 1 hora, também falta só 5 minutos aqui para terminar a transmissão aqui no Instagram, né? Mas
enfim, a gente está aprendendo aí, devagarzinho a gente vai aprendendo a mexer aqui com as mídias, né? Gente, nós vamos orar nessa manhã, tá? Eu vou pedir para Simone fazer essa oração. Nós vamos fazer uma oração especial agora para as pessoas, né, que infelizmente estão, né, infectadas, né, com esse vírus, né? Vamos orar. A gente tem um irmão, né, querido nosso aí, que é o Diogo, que é filho da irmã Dilma, lá da igreja do Tucuruvi, né? Então vamos orar pelo Diogo, né? Ele foi internado ontem, né? Eu conversei com a esposa dele, até por uma questão de precaução, né? Mas ele foi internado. Vamos orar pelo Diogo, né? Para que Deus dê a vitória para ele. Parece que outras pessoas pediram oração, né? Por pessoas que estão com o Covid-19 aí. Nós vamos orar. Né? Primeiramente Deus, né, irmãos? Em primeiro lugar, Deus, certo? Mas também, graças a Deus, nós temos tido várias boas notícias de pessoas que têm se recuperado, né? Ontem mesmo eu estava conversando com a minha tia, Marta, deve estar assistindo a gente aqui. Duas pessoas, que uma é sobrinha dela, a Patrícia, e outra é a Valdirene, que é lá da igreja do Jaçanã. Duas pessoas que infelizmente foram infectadas, mas que já estão, né? A Valdirene, por exemplo, já está até voltando a trabalhar hoje, né? Ela já faz um tempo que ela ficou infectada, bem no começo, já fez o tratamento, já está curada, não tem mais nenhum sintoma, já está voltando a trabalhar hoje, né? A Patrícia, que é sobrinha da minha tia Marta, sobrinha do meu tio Gino, né? Também ainda está tossindo um pouquinho, mas já está em casa, já está, né, praticamente recuperada, né? E assim nós temos vários relatos, né, de pessoas que estão se recuperando, né? Esses dias teve até um relato de uma senhora de mais de 90 anos, né, que ficou curada, né? Então, assim, graças a Deus, Deus já está dando também, né, assim, uma sabedoria aí para os médicos, né, sobre os remédios a serem usados, tá certo? Inclusive essa cloroquina, azitromicina, né, outros medicamentos, outros procedimentos médicos. Deus tem dado sabedoria, né? Tudo vem de Deus, né, irmãos? Então Deus tem dado sabedoria também. Então, em nome de Jesus, né, como eu estou falando, em primeiro lugar Deus, mas em nome de Jesus, nós vamos orar aqui. Eu creio mesmo que o Diogo vai ficar bom, né? Não sei se a Dilma está assistindo a gente aí. Eu vi que a Iranilda tá, eu vi que a Priscila tá, né? A Priscila é irmã do Diogo, tá com a gente. Então nós vamos orar. Vai ficar tudo bem, em nome de Jesus, tá? E outras pessoas. Nós vamos orar por todas as pessoas agora que estão com esse problema e, enfim, orar para que Deus nos dê saúde emocional, tá, Simone? Então apresenta o Diogo, as pessoas que estão infectadas, né? E para que Deus nos dê o equilíbrio emocional que nós precisamos, né, para esse momento, tá bom? Amém. Então vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus maravilhoso, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, mais um dia na Tua presença. Te louvamos, ó Deus, pelo aprendizado da Tua palavra. Senhor, eu quero orar, ó Deus, sobre essa questão em nossas vidas, sobre a questão da ansiedade. Quero pedir, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, nos momentos de tensão, de crise, em que nós, Pai, estamos vivendo, Senhor. Possamos, Pai, ter uma vida emocional equilibrada, que a gente possa realmente aprender com Jesus, que possamos buscar ao Senhor nesses dias, que a gente possa, Senhor, colocar, ó Deus, a nossa vida em Tuas mãos, descansar. Senhor, o Salmo 37, se não me engano, diz que nós devemos confiar no Senhor, que nós devemos entregar os nossos caminhos no Senhor, que nós devemos descansar no Senhor. Ó Deus, que nós possamos descansar mesmo em Ti, sabendo que o Senhor cuida de nós. Deus, guarda as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, que possamos colocar a Tua palavra em prática,
Eu sei que não é fácil vivermos, ó Pai, tempos como este, Senhor, e muitas vezes nosso coração, muitas vezes, Senhor, ele titubia entre uma coisa e outra, mas ajuda-nos a fortalecer a nossa fé no Senhor. Ó Deus, que ela seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Deus, em nome de Jesus, ensina-nos, ó Pai, a descansarmos, a buscar essa paz, ó Deus, que nós tanto precisamos, Pai, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Deus, que não venhamos a ficar, ó Deus, trazendo sobre as nossas vidas uma carga desnecessária de reportagens, de notícias, Pai, que, ó Deus, nos fazem mal, mas que nós possamos realmente passar esse tempo buscando a Deus, fortalecendo a nossa vida no Senhor, Pai, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Também quero, nesta manhã, Amém, Senhor. orar por todas essas pessoas que foram apresentadas diante do Senhor aqui. Eu realmente, Pai, faço esta corrente de oração com os meus irmãos nesta manhã. Amém, Jesus. Todos os pedidos de oração que foram colocados aqui nesta manhã, nós colocamos diante do Senhor. E principalmente nessa questão, Senhor, desse vírus que está afetando milhares e milhares de pessoas. Deus, nós oramos, Pai, oramos pela vida, Senhor, do Diogo nesta manhã. Visita o teu filho lá no hospital. Deus, que o Senhor possa estar, Senhor, sustentando não somente ele, mas toda a sua família. Que eles possam crer e confiar de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Visita, Senhor, esta vida nesta manhã. Traz a eles, Senhor querido, a cura, a libertação. Em nome de Jesus, que ele possa ver a mão do Senhor com ele ali naquele hospital. Ele está, Senhor, por precaução na UTI. E nós oramos, Pai, para que o Senhor esteja com ele ali, Senhor, e juntamente com todas aquelas pessoas que estão naquele lugar, Pai. Abençoa, meu Deus, guarda, livra, Senhor. Ó Deus, o Senhor tem falado na tua palavra, Pai querido, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. É uma promessa do Senhor para aqueles que buscam, para aqueles que servem, para aqueles que temem o teu nome, Pai. Guarda-nos desta peste, dessa praga, Senhor. Nós lembramos, ó Pai, do povo do Egito, Senhor, quando o Egito foi assolado com aquelas 10 pragas. Nós vimos, ó Pai, ali na tua palavra que o Senhor poupou a vida do teu povo. Seja sobre nós a tua misericórdia, Pai. Deus, não apenas nós, não somos melhores do que ninguém, mas que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós, porque precisamos e dependemos do Senhor, Pai, nesses tempos difíceis. Senhor, traz a resposta, traz a vitória, Senhor, na vida dos seus filhos, que possamos testemunhar das bênçãos do Senhor, ó Pai, nesses dias que estamos juntos aqui. Que possamos ver resposta de nossas orações. Amém. Deus, nós temos, ó Pai, Senhor, visto, Pai, que remédios têm sido, ó Deus, introduzido na vida das pessoas, como a cloroquina. Ó Deus, nós temos visto, Senhor, que pessoas têm trabalhado arduamente para, Senhor, trazer uma vacina para combater, ó Deus querido, este vírus. E nós oramos também por essas pessoas, por este remédio, Deus, para que possa ser bênção para o nosso corpo, Senhor. Sim. Abençoa os médicos, os enfermeiros, os assistentes. Quantos nós temos visto, Senhor, que têm tido suas vidas ceifadas? Quantos estão, Senhor, também, Senhor, passando por este momento de caos, de crise, Senhor, que foram afetados por essa doença, por este vírus. Senhor, esteja com as suas mãos estendidas sobre cada médico, sobre cada enfermeiro, sobre cada assistente, sobre cada funcionário dentro dos hospitais, meu Senhor. Ó Deus, nós oramos, meu Deus, nós clamamos ao Senhor nesta manhã, porque, ó Deus, nós sabemos que este vírus, ele não é visível, nós não o vemos em lugar nenhum, ó Deus, mas nós sabemos que ele está, Senhor, no ar, ó Deus, e nós oramos para que sejamos protegidos pela tua mão poderosa, Senhor. Sustenta-nos com a tua destra fiel. Amém, que possamos confiar, Pai, amém, no Senhor. Nós oramos nesta manhã em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Então, foi muito bom mais uma vez nós estarmos juntos nessa manhã, né? Eu Amém. quero aproveitar esse finalzinho aqui de transmissão. E eu falei já hoje durante a transmissão aqui, né? Eu falei do blog, né? Então, eu quero te convidar a procurar aí na internet, né, as redes sociais com as quais a gente está trabalhando, tá? Então a gente tem aí o blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Esse blog eu já tenho há mais de 10 anos, né? Então nesse blog eu compartilho esboços de pregações, né? Esboços de sermões, de estudos bíblicos. É bem acessado, né? A gente, para a glória de Deus, aí a gente já tem mais de 4 milhões de acessos nesses 10 anos, né? E muita gente usa para pregar, para ensinar nas igrejas, pastores, presbíteros, né? Dirigentes de congregação, líderes de célula, né? Então tá lá, é totalmente gratuito, tá à disposição lá de quem quiser, tá? Tem o site também, né? Deus nos deu a oportunidade de ter um site, tá? Que é o www.ronaldoguedesbezerra.com.br, tá? Entra lá no nosso site, visita lá, navega lá. E também temos trabalhado aí, né, com as redes sociais aí, no caso, a gente trabalha bastante com o Facebook, tanto no meu perfil pessoal como a página. Tem a página também, quem não curtiu a minha página ainda, procura aí a minha página, tá? Curte aí a minha página, acompanha a gente aí na página, tá? Temos também o Instagram, né? Vocês podem nos acompanhar lá. Temos o Twitter, também a gente está no Twitter, né? E temos também o nosso canal do YouTube, né? O nosso canal do YouTube está, graças a Deus, muito abençoado, né? Louvo a Deus pela vida do pessoal que tem me ajudado nesse canal, né? Principalmente o pessoal da multimídia lá da igreja, o Carlão, o Samuel Moreira, né? E o meu filho, o Guilherme, também, Guilherme sobe os cursos, né? Os cursos que a gente grava, o Guilherme sobe para mim, e o Samuel, o Carlão, o pessoal da mídia lá da igreja tem colocado para a gente as pregações, né? Que a gente tem feito na igreja, os cultos agora, né? Que a gente tem feito lá no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não segue, siga lá, procura no YouTube Ronaldo Guedes Bezerra, sempre lembrando que o meu Bezerra é com S, tá? Aí você se inscreve no canal, né? Como o pessoal diz, ativa o sininho das notificações, né? Que toda vez que a gente começar um vídeo ao vivo no canal do YouTube, você recebe a notificação, tá? E temos lá muita coisa, né? A gente estava falando aqui sobre aproveitar bem o tempo, né, Simone? Então, quem está de quarentena aí, gente, nós temos os cursos lá no meu canal do YouTube, né? São cursos gratuitos, né? E são cursos muito abençoados. Por exemplo, você tem o curso lá, Panorama do Velho Testamento, né? Panorama do Velho Testamento são 52 aulas, gente. Olha isso, 52 aulas de 1 hora, praticamente quase 1 hora cada uma das aulas, tá certo? Então, olha o tempo seu podendo ser ocupado aí com uma coisa útil, né? Então é de graça, você não precisa pagar nada, você só precisa ter disposição. Então tá lá. Você tem um curso Panorama do Velho Testamento, 52 lições, a gente cobre de Gênesis a Malaquias, tá? Fala de todos os livros do Velho Testamento. Aí depois você tem outro curso que você tem lá, é o Panorama do Novo Testamento. Aí são mais 64 aulas de 1 hora. A gente cobre de Mateus até Apocalipse, né? Então é um curso bem amplo. Às vezes nem no seminário você tem um curso tão completo como esses cursos que a gente colocou lá no nosso canal do YouTube, tá? Aí temos também outro curso que é o Sabedoria Prática para a Vida, que é um curso baseado em Provérbios e Eclesiastes. São mais 44 aulas. Vai fazendo as contas aí, né? Quantas aulas você tem disponível lá? 44 aulas. A gente faz uma exposição do livro de Provérbios e do livro de Eclesiastes, versículo por versículo.
né? Porque é sabedoria prática para a vida. Então, você pode também acessar lá. E esse ano agora a gente está gravando o curso Edificando Famílias Saudáveis, tá? Esse a gente está gravando aos poucos, mas já tem lá, acho que são 6 aulas já estão lá. Vão ser 18 aulas ao todo, já tem 6. 1/3 do curso já está lá, tá certo? Então, aproveite esse tempo de quarentena aí, irmãos. Vai lá no meu canal do YouTube, né? E tem isso fora as mensagens. A gente tem série de mensagens no livro de Josué, série de mensagens no livro de Daniel, né? A gente tem várias mensagens lá no nosso canal do YouTube. Então, aproveita, tá? Para você aproveitar bem o seu tempo, né? E aproveitar também para você se preparar melhor para fazer a obra do Senhor, né? Acho que a Simone quer falar alguma coisa. Eu só quero indicar para vocês esse livro aqui, ó. Esse livro ele é muito bom, irmãos. Ele é do Augusto Cury. Ele fala sobre ansiedade e como enfrentar o mal do século, né? O mal do século é a ansiedade. Então, esse livro aqui, quem me deu de presente foi a minha filha Gabriela, viu? E ele é muito bom, tá? Então, como nós falamos, né? Aproveite o seu tempo. Talvez assim, agora você não vai poder sair para comprar, mas assim, ele é muito bom para a gente poder assim aprender algumas coisas importantes sobre os sintomas da ansiedade, sobre como você lidar com as suas emoções, o que acarreta a ansiedade sobre a sua vida. Então, eu indico esse livro para vocês. Ele é fininho, tá? Ele não é muito grande, não dá assim, não leva muito tempo para ler, então fica aí como indicação, tá bom? Eu acho que você vai ter coisas muito boas para aprender, né? Eu acho que quanto mais a gente lê, mais a gente procura se informar, irmãos, mais fácil é pra gente aprender cada dia aí lidando com as crises da nossa vida, tá bom? Então Amém. Fica aí para você essa indicação. Amém. Ó, por exemplo, a irmã Sandra Rodrigues aqui, que é lá de Guarulhos, né? Ela disse que aqui, tá lendo. Tô lendo, ó. Tô lendo isso ele. aí, irmã. Ela tá lendo esse livro, muito bom. Amém. A irmã Regina aqui, que é minha vizinha aqui na Vila Monumento, falou, olha, esse curso Panorama tem sido uma bênção à tarde, né? Ela acho que faz na parte da tarde o curso. Tem um caderno só para ele, uma bênção, pastor, né? A Lucy também, a Lucy Rosa da Silva, os cursos são excelentes. Fiz o do Novo Testamento. Vou procurar fazer os demais. Então, o pessoal tá... Aproveita o tempo, né? O pessoal tá fazendo propaganda aqui também dos cursos, né? A Regina Fonseca também disse, ó, cursos abençoados, né? O neto José Leandro tá com a gente aqui. É o meu querido pastor José Leandro, da Igreja Avivamento Bíblico aqui no Imigrantes, né? Na Zona Sul aqui de São Paulo. Legal, pastor Neto, José Leandro, Deus abençoe, né? Deixa eu ver aqui, vamos dar uns alôs aqui pra gente encerrar. A Patrícia Franco também falou aqui, ó, amo os livros do Augusto Cury, né? A gente também gosta muito, a gente tem vários livros dele aqui. São livros que ajudam muito. A gente lê, né? É legal, Amém. Fiquei feliz de ver a Valquíria com a gente hoje, né? A Valquíria Menezes Vaz, nossa querida irmã, que é irmã da região. Deus abençoe a Valquíria, né? A Kel é lá de Jundiaí, da igreja de Jundiaí, né? Enfim, gente, muito legal. Bimba sempre conosco, Mário Nita, a Iranilda aqui, a esposa do Diogo, está agradecendo, né, por nós termos orado pelo marido dela. A Betinha, minha prima, está aqui, glória a Deus. A Adelaide Gadelha, a Tere Freitas, né, a irmã Terezinha. Lá do Jaçanã, né, do avivamento do Jaçanã. Amém. A Iracema Reis, filha da irmã Terezinha, do irmão Joel. Amém. Irmãos queridos, também nossos, né. Enfim, gente. É isso aí. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, queridos. Tá bom?